Bicha, levantamos para vencer. Mais um Clube 5AM com propósito de causar transformação, pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Vamos para cima? Melhor terça-feira dessa semana. E hoje o assunto é coração ensinável. Vamos trabalhar isso aí. Estamos vindo trabalhando sobre empreendedorismo aí, desde 1º de outubro. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais no interior aí do nosso ser. Fala, Rafael, Gelson, Diegão, como é que vocês estão, gurizada? Levantando para vencer. E aí, Dieguito, tem treino hoje, cara? Ontem era meu dia de folga. Vamos fazer uma aula treino, uma aula teste lá com a Letícia. Num estúdiozinho de academia, né? Uma academia mais estilo estúdio, assim, ali em Nova Hartz. Acho que é Hot Fit Smart, alguma coisa assim, Hit Smart, acho que é. Levantei com a perna meio dolorida hoje. Não sei se eu vou pedalar. Acho que eu vou, mas depois. Já dá uma aquecida aí. Vamos ver. Senão vou pegar folga hoje. Vamos ver como é que tá. Tá. Terça-feira também. O cara levanta com... Porque às vezes tá pesada. De segunda que ontem à tarde ensinando lá na mentoria da galera. Mas vai dar certo. Bom dia aí, ô Regis. Ô Maico, como é que vocês estão, gurizada? Levantamos para vencer. Hoje o tema é coração ensinável. Espero ser sucinto, tá? Espero ser bem reto. Mas vamos tocar aqui pra gente ganhar tempo. A gente vem trabalhando em empreendedorismo aí, desde o dia 1º de outubro, durante as semanas, no Clube 5AM. E tem algo que eu vejo que é a dificuldade dos empreendedores, é a dureza de coração. A dificuldade de aprender, de estar acessível, de realmente abrir o coração para se conectar e buscar boas conexões, buscar bons aprendizados, buscar ter humildade assim para aprender. Desde dedicar tempo para isso e dinheiro para isso. E eu tô lendo Provérbios. A gente está lendo um provérbio por dia, né? Hoje é dia 4. E o provérbio número 4. E ele fala muito sobre isso. Sobre ter um coração ensinável. E eu quero pegar umas partezinhas para tratar com vocês sobre isso e trazer para a realidade do empreendedor aqui. Como nós podemos viver uma profundidade de alcançar esse coração ensinável para conquistar aquilo que nos é como dever, não é nem como direito, é como dever. Nós temos o dever de fazer os nossos negócios dar certo. Não só por nós, mas pelas pessoas ao nosso redor. Começar pela nossa família e depois sobre todo um ecossistema que depende de que nós demos certo. Nós precisamos dar certo. Tem muita gente dependendo de nós. Tá? Salomão escreve assim, olha, filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento. Porque eu lhes dou a instrução, não abandonem o meu ensino. Pois no verso 3, quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe, ele me ensinava e me dizia, olha o que o pai ensinava. Ali Salomão traz a alusão de uma criança que está com o coração ensinável diante do seu pai. E olha o que ele fala no versículo 4. Que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o conhecimento. Não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Valorize a sabedoria e ela exaltará. Se você abraçar,
ela o honrará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá uma diadema de graça na sua cabeça. Ele entregará uma coroa de glória. Como é difícil nós entender um princípio bem sábio, bem básico, que é buscar por sabedoria, por entendimento. E nós começamos os nossos negócios a empreender, como a maioria de todo brasileiro, com aquilo que nós temos de capacidade, de entendimento, de estratégia, de conhecimento, e achamos que já sabemos tudo. E não buscamos nos capacitar, não buscamos um coração ensinável. Voltou? Que lasqueira. Tirei meu Wi-Fi ontem de noite, o Wi-Fi lá do escritório também me deu uma rasteira lá nas aulas. Beleza, vamos lá. E eu falo assim, por mais de 90% dos empreendedores não buscam investir na sua própria capacitação. E quando eu falo que, quando falam assim, vocês cresceram rápido, e eu falo assim, rápido comparado ao quê? A quem? Porque geralmente é comparado a essas pessoas que não se capacitam, não investem, não buscam conhecimento, não buscam sabedoria, não se conectam. Estão só focado no tigrinho, na novela, né? Na fofoca, na notícia ruim, falar sobre política sem ter condição de fazer nada. Perder tempo com a capacidade cerebral. Não tem como funcionar, cara. Nós precisamos buscar o entendimento a todo custo, com o nosso tempo e custo dos nossos recursos. O provérbio diz que busque isso a todo custo, e tenha um coração ensinável. Às vezes simples, numa conversa do lado com uma pessoa que você acabou de conhecer, já pode fazer toda uma diferença na tua história. Geralmente essas conversas fazem toda a diferença. Semana que vem eu estou indo fazer uma conexão com uma pessoa que faz casas pré-moldadas. E foi uma conversa assim, espontânea. Eu disse, cara, eu vou lá aprender com esse cara, vou lá ver o que ele está fazendo. Eu tenho que aprender isso aí. E se ele me vender um treinamento, eu vou comprar o treinamento. Se ele me dispor um dia do dia dele, eu vou valorizar aquele dia. Porque esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria de quem já está fazendo é primordial. É muito importante. Tanto é que em 2023 eu estava em São Paulo, aprendendo com quem já faz há bastante tempo, faz casas de alto padrão, luxo e tal, e eu vi assim, esse cara ensina aquilo que ele faz, e nós aprendemos muito com ele. Eu vou ensinar também aquilo que eu faço, e aí a gente abriu um braço de negócio, que é braço educacional, que foi as turmas das Masterclass, hoje é Construir para Vender, e os workshops, e assim vai, os livros e tudo mais. Porque eu entendi que o maior ativo está ali, na capacidade de desenvolver novos conhecimentos, novos entendimentos, de buscar a expertise do negócio com quem já faz, com quem já tem resultados. E aí entra a capacidade de um coração ensinável. Tá? Deixa eu ler mais uma parte para vocês aqui. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Isso é no 10, tá? Esse 4:10. E os anos da sua vida se multiplicarão. Eu ensinarei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. E se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre em veredas dos ímpios, nem siga pelos caminhos dos maus. Evite esse caminho, não passe por eles. Desvie-os dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o mal. O sono foge deles, se não fizerem alguém tropeçar.
porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz do amanhecer, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Um coração ensinável, ele está disposto a servir e fazer a coisa certa. Porque ele tem uma ingenuidade, uma inocência, que é o coração de uma criança. E muitas vezes nós estamos lá nos nossos negócios com o coração fechado. Sabe por quê? Eu vou falar porque eu já vi isso aí. Porque o negócio não vai bem. Porque alguém te deu um calote. Porque alguém não cumpriu com o combinado. Porque o mercado está difícil e daí a gente vai fechando o nosso coração. E nesse fechar o coração, a gente para de aprender, para de se expor, para de acreditar que é possível chegar lá. Para de ouvir a sabedoria. Para de ouvir a sabedoria. E já indo para a parte final aqui dessa nossa conversa aqui. Tenha um coração ensinado. Busque ouvir a sabedoria. Sejam dispostos como uma criança que está pronto para aprender. Tem curiosidade. Tem um coração sensível, inocente e que é dependente do seu pai. Toda criança é dependente do seu pai. E isso eu acho que é a base principal. É nós sermos dependentes da sabedoria, do entendimento, de buscar uma direção para nossas vidas. E aí eu já falei, né, como a gente começou a M2, que foi 3 semanas tomando chimarrão com Deus. Cara, buscando o entendimento, buscando a sabedoria. E exatamente aquilo que eu fui direcionado a fazer, a gente fez. E a gente está fazendo. Com muita luta, com muitos desafios, mas está fazendo e vivendo. Então, quero encerrar esse Clube 5am de hoje um pouco diferente, assim. Hoje foi um pouco diferente, né? É um assunto que não se é muito falado nas rodas dos empreendedores, né? Do empreendedorismo. Tenha um coração ensinável. Busque a sabedoria. Corra atrás do entendimento. Porque ela vai servir como coroa de glória sobre a tua cabeça. Deixa eu finalizar aqui o capítulo 4, já que estamos quase no fim aqui. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os do mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Certo? Então, tenha um coração ensinável, caminhe sobre veredas retas e se afaste do mal. Essa mensagem de hoje aí, que quando a gente traz para a nossa vida empreendedora, realmente estar atento ao aprendizado, a buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, fazer a coisa certa. O básico bem feito, basta isso, faça o básico bem feito. E evite o caminho dos malandros, o caminho do mal, daqueles que sabem os atalhos. Certo? Evite o caminho daqueles que sabem os atalhos. E tem muita gente que sabe os atalhos. Só que no meio dos atalhos sempre tem uma armadilha que vai derrubar quem está entrando pelo atalho. Beleza? Vamos aproveitar aí a melhor terça-feira dessa semana. Curtam aí e botem esse ensino nos seus negócios, que não tem como dar errado. E a sugestão, leia um provérbio por dia. Agora nós estamos no desafio de novembro, ler um provérbio por dia. Provérbios tem 31 capítulos.
Novembro acho que tem 30 dias, né? Enfim, daí no último dia é 2 provérbios, tá tudo certo. Medite nele, você vai ver que ele vai falar com você. E se você tiver o coração ensinado, muitas coisas vão fluir desse coração onde procede as fontes da vida. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Somos gratos a ti por esse dia, por essa terça-feira incrível. Que o Senhor nos abençoe grandemente, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, que a gente tenha um coração ensinável e que a gente ouça a sua voz nos guiando, nos direcionando sobre as veredas retas, os caminhos retos, e que o Senhor nos conecte com as pessoas certas para que a gente possa ter um crescimento de aprendizado através de um coração ensinável e sim, pôr em prática tudo isso e colher os frutos realmente de uma disciplina, de uma disposição de aprender e praticar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Amanhã, vamos sequência aí. Se cuidem. Valeu.